Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS no ar nesta terça-feira com muitas informações. Live do YouTube à sua disposição e lá está a pergunta da nossa enquete interativa. Vai na live do YouTube, aba Comunidades e responda a esta questão. Edenilson no Inter tem que sair de qualquer jeito. Só sai se contratar reposição ou deve permanecer, não deve sair. Em seguida a gente analisa a situação de Edenilson, o Arangues não vem mais. Agora a gente vai falar sobre esta reclamação do Internacional em cima do VAR da arbitragem do jogo contra o Fluminense. Boa tarde, Taigor Jank. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. E a reclamação do Internacional é em cima do lance da anulação do gol de Maurício, que seria o segundo do Internacional contra a equipe do Fluminense. O gol foi anulado, depois o Alexandre Alemão ainda fez o 2-0, que veio a ser ampliado para uma goleada no estádio Beira-Rio. O Inter publicou em seu Twitter uma nota contestando a decisão da arbitragem. Falou em desconhecimento da regra por parte da arbitragem e falou também em condução amadora do processo e diz que já encaminhou uma representação formal para a CBF contestando a anulação deste gol. Essa reclamação do Internacional, Meneghetti, ela se embasa na divulgação dos áudios e dos vídeos da condução do Adriano Milchwisk, que era o árbitro de vídeo da partida do último domingo, e esses áudios, essas imagens mostraram a condução do processo de anulação do gol. E a gente mostra esse conteúdo agora aqui no Donos da Bola. Ah, mas ó, ele tá pra trás, ó. A inclinação do corpo não conta, certo? Sim. Não, a inclinação do corpo conta se ele tiver. É. Eu vi! Inclinação Mas aqui do não corpo consigo conta. pegar, né? Então vamos calibrar aqui. Ramon, aguarde, lance Isso. ajustado. Tá? Os dois estamos analisando Isso. o primeiro Agora, impedimento antes, Vamos ok? pôr no defensor aqui primeiro, ok? No pé do chão dele. Isso. Mais um pra baixo. São dois lances de possível Aí. impedimento. Estamos Direita, checando o primeiro direita. lance, ok? Direita, direita, Você é gol, mas não chequei ainda. direita. Aí. Pode subir? Eu queria marcar o atacante? É, marca só por preciosismo, Não, né? tem que checar, gente. Ramon, falar, o atleta que faz o gol no segundo lance não está em posição de impedimento, mas o primeiro lance no meio do campo está em posição de impedimento, ok? Pode confirmar impedimento. Esses foram os áudios divulgados, Meneghetti. Eu conversei com dirigentes do Internacional que me explicaram o seguinte. A contestação do Internacional se dá em 2 pontos. Desconhecimento da regra. Quando o Adriano Milchwisk, nesse áudio, fala que a inclinação do corpo do alemão não contaria e é corrigido pelo auxiliar do VAR, que diz não, conta sim, a inclinação do corpo pode contar para o impedimento. Mas a principal reclamação do Internacional está na confusa condução do processo, em especial no ajuste do ponto de contato chamado que origina a posição de impedimento. No entendimento do Internacional, não houve uma maneira clara de definir qual era o ponto de contato. E aí, o árbitro colocou qualquer ponto, qualquer frame do vídeo para analisar o impedimento. Esses são os pontos que o Inter está levando para a CBF, Meneghetti. Primeiro ponto que eu quero falar vem de uma tese brilhante de Luiz Henrique Benfica, hoje no Atualidades Esportivas, grande programa da Rádio Bandeirantes, das 11 ao meio-dia. Ele disse o seguinte: o Inter ganha força para essa reclamação porque ganhou o jogo com sobra. Não precisou desta garfada, na minha opinião. O segundo ponto que eu quero colocar aqui, eu já entendi, eles marcaram o impedimento pelo pensamento do alemão que estava na frente. O alemão estava pensando na frente, então marca o impedimento. E faltou só um detalhe nesta bagunça que o VAR fez no jogo do Internacional com o Fluminense. Quando tem ali alguém que fala no intercomunicador: ô Ramon, o lance é ajustado, a gente está vendo aqui, só faltou ele complementar, porque a gente ainda não sabe a regra. Porque um disse uma coisa e o outro disse outra. É um despreparo da arbitragem brasileira. É uma balbúrdia, é uma bagunça. São amadores no sentido mais literal da palavra. Fala, Baldassi. Primeiro, o amadorismo, e tu citou muito bem. Desconhecimento da regra, confusão, atrapalhados, não sabiam o que estavam fazendo. Eu não sei se vocês perceberam na imagem aí, eles estão traçando o ombro do Felipe Melo. Eles estão traçando, eles estabelecem linhas do Felipe Melo, eles confundem, porque quem está com o ombro avançado
adentrando o gramado defensivo do Fluminense é o Felipe Melo, não é o Alemão. Então tem desconhecimento de regra, tem desconhecimento do lance em si, porque o Alemão não está impedido, seja com a bunda, com os pés, com o ombro, com qualquer coisa, então tem isso. Segundo ponto, e aí eu vou trazer aqui de novo o que disse o Mano Menezes, e eu digo pra vocês com toda segurança, dá pra mim o frame. Me dá um frame e eu consigo te comprovar num lance ajustado que tá impedido ou que não tá impedido. Tu escolhe, o que tu quer que eu prove? Porque no 40º de segundo do frame, com o cara encostando o pé na bola no lançamento, eu puxo um pouquinho pra cá, não tá impedido. Puxo um pouquinho pra lá, tá impedido e o pé continua encostado. Porque esse papo de não vou brigar com a tecnologia é preguiça intelectual. Preguiça intelectual. Porque quem. Deixa eu terminar. Velho. Porque quem manuseia a tecnologia é a mão humana incompetente do VAR. Então tá certo, Mano Menezes. Na Europa já tá sendo assim. Lance ajustado, linhas juntas, pró-ataque. Pró-ataque. Pra privilegiar quem fez o gol. Fala, Ribeiro. Eu só não vou entrar na paranoia de prejuízo pontual, porque isso acontece com todos. A arbitragem, ela é ruim, ela é atrapalhada, ela é equivocada, há uma falta de padrão de interpretação, porque por mais que seja paradoxo isso, os mesmos lances têm que ter a mesma decisão. Né? E existem muitos lances parecidos com decisões diferentes. Então, o Inter está no seu direito, está muito confuso mesmo, acho que a forma como foi tratada a questão não dá guarida e nem credibilidade para os árbitros, acho que isso talvez seja importante também, mas isso tem acontecido o campeonato inteiro e não é agora, são dos outros campeonatos, o despreparo é para todos. Hoje o Inter foi prejudicado ou não, amanhã será outro time e até o Inter pode ser beneficiado, como já aconteceu. Então, é um negócio muito mais amplo do que o que nós estamos analisando. Eu só queria contrapor o teu ponto, que eu não vi, tá, do Internacional dizendo que foi prejudicado de forma intencional. A crítica do Internacional é a bagunça. É a maneira como o VAR foi conduzido. É que tu abriu falando da paranoia. Eu não tô vendo essa paranoia. Puxa, que os caras vieram nos garfar aqui. Não é esse o ponto que está sendo discutido. Está sendo discutido a incompetência. O que nós estamos discutindo aqui é competência. Mas a paranoia não é pontual, a paranoia existe de todos. Não, mas o Inter ganhou o jogo, Ribeiro. O Inter ganhou o jogo. Todo mundo reclama. Primeiro que eu não vou chamar ninguém de preguiçoso intelectualmente, até porque eu não discuto a tecnologia, eu não debato com a tecnologia, a não ser que eu tenha argumentos para isso, não do achismo da minha cabeça ser com base de nada, porque isso fatalmente ali vai fazer eu morder a língua, como muitos já morderam aqui, como, por exemplo, empiricamente falaram mal do Wanderson e Depena, e aí depois se ferraram porque não estudaram. Então o negócio é falar sobre com embasamento e não só de achismos da minha cabeça. Primeiro ponto, e preguiçoso eu não sou. Segunda situação, tá? Não é necessariamente uma, entre aspas, novidade estar supostamente bagunçado. O Inter até reclama que é bagunça e tal, e as pessoas talvez se impactam por ver, mas é sempre assim, tá? Uma cabine de árbitro não tem absolutamente nada anormal nesta, entre aspas, bagunça. O que tem de diferente? E o único erro que na minha visão aconteceu e que vários outros, eu ontem consultei alguns especialistas e vi alguns especialistas, árbitros conhecidos, é o camarada que disse ali, dizendo assim, a parte do corpo na frente não conta, só o corpo estar inclinado. Claro que conta, só não conta os braços e a mão, de resto todo o corpo vai contar. E aí o impedimento só está sendo discutido por um motivo, um únicozinho motivo, que é o fato de, sim, o alemão estava impedido, porque a sua nádega estava à frente do ombro do Felipe Melo. Ele precisa, o árbitro, traçar o ombro do Felipe Melo, porque o ombro do Felipe Melo está à frente da linha. Então, o Felipe Melo não está no campo de defesa, no campo de ataque do Inter, ele está no campo de defesa. O alemão está no campo de ataque do Internacional, sabe por quê? Porque as nádegas dele estão lá. E sim, como vale gol de nádega, tem que traçar as linhas. E a tecnologia disse isso, eu não vou brigar. Ah, mas o meu ângulo, o meu olho, não sei o quê. Velho, tem gente que se tirar uma foto, desentorta a Torre de Pisa dependendo do ângulo. Então não é ângulo que conta, é a tecnologia. Eu só queria, antes do César colocar um ponto, a gente até debateu na Rádio Bandeirantes ontem, e o áudio todo tem 4 minutos, um pouquinho mais de 4 minutos. E eles têm uma dificuldade, está claro no áudio, para pegar o exato momento da batida na bola do passe para o alemão chegar lá na frente e fazer o gol.
Tem uma perna de um jogador que eu acho que é do Fluminense que atrapalha. Eles ficam tentando procurar o melhor ângulo. E isso não é tecnologia. Isso é olho. Claro, é o frame. Isto é olho. É o que o Baldasso falou. Então a gente não está discutindo aqui a tecnologia. Isso. Eu até questiono as linhas, tá? E ontem eu tive a concordância do Taigo, por exemplo. Tá? Até questiono as linhas, que eu acho que são mal feitas e eu não tenho nenhuma confiança. Mas tá, vamos supor que isso é tecnologia. Agora, o momento do passe em que o pé bate na bola, por uma questão de milésimo de segundo, pode colocar o jogador em condição irregular ou não. E isso é olho. Isso não tem esse momento do toque, ele não está ligado à linha. A linha não. Olha, encostou lá, o computador mostra, entra a linha. Não é assim que funciona. É o olho humano. É o olho incompetente. É o olho de quem é despreparado, de quem é amador e de quem sequer sabe a regra. Se isso não é grave, os caras não sabem a regra na cabine do VAR. Que o senhor esteja nas sociais da Arena, do Beira-Rio, não saiba a regra, que um jornalista se atrapalha às vezes na regra, eu aceito. Agora o cara tem que ser preparado, tem que ter estudado para isso e não sabe a regra. Isto é gravíssimo e isto mostra e escancara a incompetência do futebol brasileiro. E eu não vou achar que isso é normal, que tudo que cabine de VAR é assim, que ninguém sabe a regra. César. Essa relação a gente precisa ter, a gente está discutindo um episódio, um lance, num jogo que ele não teve repercussão, exatamente pela necessidade que a gente tem de tentar fazer do futebol algo mais transparente. O VAR, que em tese resolve um ou outro lance, de fato, ele conseguiu trazer para o futebol o que eu considero pior, que é a participação externa na decisão de algo. Nada é pior do que isso. Alguém que está fora do campo de jogo que pode dizer: eu acho que pode ser gol, eu acho que não pode ser gol. E isso começa a trazer para o futebol, no médio prazo, um problema muito sério, que é tu não acreditar. Tu não acreditar no que está acontecendo dentro do campo. Porque aqui a gente está discutindo o olho. Teve alguém na hora que teve uma sensação que levantou ou não a bandeira. Neste caso aí, ninguém levantou a bandeira. Ou porque não viu a nádega que tu viu, ou porque viu a nádega que tu não viu. Certo? Só que aí teve um cara que olhou e disse o seguinte: acho que não. Acho que não tem que ser. E não foi, porque ninguém consegue decidir pelo que a gente está vendo. Ninguém consegue decidir de forma definitiva, JB, com todo respeito aos teus olhos e aos teus olhos, definitivamente ninguém pode dizer A ou B. Ninguém pode dizer. E se isso ninguém pode dizer, que se tem uma regra para se dizer para alguém. É que hoje ainda não tem. Então, mas eu acho que esse é o ponto maravilhoso. Este para mim é o ponto. Eles estão decidindo os jogos. Nós pegamos um exemplo de um jogo que sequer foi decidido. Eu quero que eles decidam mais. É que assim, a minha versão... Se eles decidirem mais, eles vão... Então faz o seguinte, manda eles escreverem o resultado. Não, tudo bem. É que eles assim, não têm competência para decidir. Eu não acho isso errado, eu respeito se tu achar, eu não acho isso errado. E aliás, eu sonho o dia que seja o seguinte, ó, é um lateral invertido, que o VAR não precisa ser chamado. O cara do VAR diz, não, é do Inter, não é do Grêmio, não é do Inter. Que o juiz errou e que o cara só comunique o árbitro e o árbitro automaticamente faça isso. Sabe por quê? Porque às vezes de um lateral sai um gol, às vezes de um escanteio que o VAR não pode colocar, o escanteio sai um gol. Então, se for uma comunicação rápida, eu não acho errado. Eu só proponho uma outra visão sobre o fato, tá? Vamos lá, Baldacinho, vamos que tu e o Merguete... Primeira questão, tá? O lance é muito difícil. E achar o frame certo realmente é muito difícil. Tudo bem, tudo certo. Eu acho que a ideia do Mano, que é na Premier League, as linhas encostaram, é muito difícil, tem uma pequena possibilidade de ser pra lá e pra cá, beleza, encostou a linha, vale o gol, tá bom, beleza. Só que vamos lá, CCD. O que é mais fácil? Quem que é mais fácil? Deixa eu só terminar, eu te ouvi. Então, por que os erros aqui são em maior número do que os erros lá? Não, mas existe, claro que não tem como comparar, mas lá também tem erro, tá? Lá também tem erro. Só que deixa eu só terminar aqui. Qual é o mais... A minha única questão é, o VAR não vai dar 100% de certeza, mas qual é o mais fácil de acertar? Tu tendo uma imagem para reprisar o lance, subir linha, ou o bandeirinha lá no... Nesse caso aí é a prova de que não é assim. Nesse caso aí, teria acertado o árbitro que deu o gol. É que tu acha que sim, eu acho que não, eu acho que os caras acertaram. Mas a única coisa que eu quero dizer é assim, tem o VAR. A tecnologia ela pode nos ajudar com erros e defeitos, não eliminou todos os problemas. Se ela eliminar metade dos problemas...
É que eu acho que eles são sinceridade, incompetentes. Eu não acho que eles diferença é erraram. essa. Eu acho que eles A são única- amadores Não, a nossa incompetentes. grande A única coisa que eu acho até que Cara, tão decidindo tu todos falou os jogos no certo, Brasil, assim, que eu concordo, e eu acho que eles têm que decidir mais. Eles estão Por mim, decidindo todos tinha os que jogos. decidir JB, tudo lá em cima. a nossa grande discordância aqui é que tu tá tratando o VAR como se ele fosse uma máquina. E não, o VAR são humanos Não, mas eu não acho que o VAR é incompetentes. só uma máquina. Tá, vamos ver o Tiger lá que é Dentro complementar. disso, tá? E essa opinião do Baldassi é importante porque eu vou falar. A FIFA está testando e já entrou na Supercopa da UEFA, no jogo Real Madrid e Eintracht Frankfurt, o impedimento 100% automático. 100% definido pelo software, que identifica o ponto mais adiantado do jogador de defesa, o ponto mais adiantado do jogador de ataque, e esse software sozinho traça a linha. Na Supercopa da UEFA já foi colocado em campo e está sendo aprimorado para entrar na Copa do Mundo. Aí não vai ter o árbitro calibrando o toque na bola ou calibrando a linha do VAR. Vai ser o computador que decide 100% os lances de impedimento. Eu já acho melhor o seguinte, ó, vamos assumir a nossa incompetência enquanto seres humanos, cai o impedimento, tira o impedimento, pronto, derruba o impedimento, não tem mais impedimento. Não sei, o jogo poderia melhorar, tá? Aí é um outro debate. A minha ideia é o seguinte, sabe onde é que eu tirei impedimento? Sabe a linha da grande área? Faz aquela faixa. Faz ela inteira no campo. Mas vai dar a mesma polêmica, só vai mudar, vai restringir. Vai diminuir muito. Vai diminuir. Tinha uma linha que ninguém sabe se o Tinha uma no bumbum meio do campo, alemão agora tinha deu ou não. Vamos, Tiger, vamos complementar aí com o Mano, por favor. Isso, o Mano falou sobre a arbitragem, ele foi questionado, é importante dizer, ele foi provocado sobre o assunto arbitragem, no impedimento do alemão, perguntado também sobre a expulsão do Gabriel no meio de semana contra o Melgar, e aí ele deu a sua opinião, vamos ouvir o Mano Menezes sobre o assunto. Não quis falar de arbitragem sobre depois da eliminação para não parecer outra coisa, porque sempre dizem que a gente chora em função do resultado. A expulsão de Gabriel foi um absurdo. Uma das coisas mais absurdas dos últimos tempos. Mas ele quis fazer. E fez. E tem autoridade, porque é um dos principais árbitros da América Latina, não vai nem ser questionado sobre isso. Mas foi algo que decidiu o jogo. Hoje tivemos pela primeira vez um impedimento de nádega, né? Eu tenho anos nesse negócio, mas é a primeira vez que eu vejo o impedimento da poupança. Porque o nosso jogador estava com as duas pernas visivelmente plantadas no campo de defesa. E já falei sobre isso, até já fomos beneficiados lá em Santos com um lance muito parecido, mas já tivemos dois aqui que o impedimento é por um fio de cabelo, que foi na derrota para o Botafogo, que o mercado fazia o 3-2 e nos dava a vitória. E hoje, de novo, que era um lance que podia já decretar o 2-0. Felizmente, fizemos depois. Só um reparo sobre o que o Mano falou, que a expulsão do Gabriel decidiu o jogo contra o Melgar. O Gabriel estava em campo durante boa parte, até os 28, 29 do segundo tempo, acho que é ali que ele foi expulso, e no segundo tempo o Melgar era melhor que o Inter. Então, assim, o Internacional com o Gabriel não conseguiu fazer o gol, com mais de 25 minutos não conseguiu fazer o gol, e todo o segundo tempo, metade do segundo tempo, o Melgar já era melhor. Mas que o prejuízo que o Internacional teve, este é irreparável, isso eu concordo. Mas não a ponto de dizer que decidir. Esse jogo é um lance capital, ou o Inter estava muito em cima e tem um jogador expulso. Não era exatamente esse o caso. Tem mais uma polêmica extracampo para o Grêmio. Explica aí, Tiger Junk. Tu dizia, Meneghetti, que como são bons personagens como o Renato aqui no futebol, porque eles agregam em suas entrevistas. Citava o Thiago Nunes como um exemplo de um cara que talvez não agregasse tanto. Olha, o Thiago Nunes está rendendo, tá? Ele deu ontem uma entrevista, foi ao ar ontem, uma entrevista para o Duda Garbi, no canal do YouTube do Duda Garbi. E nessa entrevista, o Thiago Nunes, que foi técnico do Grêmio no ano passado, deu uma declaração que está repercutindo bastante em relação ao estágio do departamento de futebol e do vestiário que ele encontrou quando chegou no Grêmio. Confere aí. O Grêmio não cai em um dia, o Grêmio não caiu em 30 dias, sabe? É um processo que vem de um time já não vinha bem, transforma-se, tem que ter tempo para esse processo de transição, jogadores que tinham que sair, né, como saíram, o próprio Michael encerrou o ciclo dele depois, não conseguia mais, machucava demais. O Grêmio teve um problema seríssimo de preparação física, o Heverson, né, quando eu cheguei já estava tentando melhorar. Pô, eu cheguei, Duda, os caras jogavam futevôlei fora do horário do treino para compensar o que não treinavam, cara. Né? Então a gente teve que acabar com algumas coisas ali dentro que era surreal, né? Porque o futebol não estava mais tão profissional como deveria ser. Então
Quando a gente começa a sistematizar algumas coisas, gera discórdia, gera atrito, gera divergência. E nós temos que ter a capacidade de fazer essa gestão sem expor ninguém publicamente, cara. A pergunta que eu faço diante disso que disse o Thiago Nunes, que é grave, e é apenas as histórias que vão acontecendo e que a gente vai sabendo depois, é: onde estavam Paulo Luz, entre aspas, comandante do futebol do Grêmio? Onde estava o presidente Romildo Bolzan? Onde estava o Renato, que era o técnico, participando do futevôlei? Ou não sabia, ou fingia que não sabia? E o coordenador técnico, tão próximo dos jogadores, Marcelo Oliveira. O problema não é só o futevôlei que desregula completamente a preparação física. Tem um planejamento. Jogar um futevôlei numa folga, vai lá, joga e tal. Agora, começar a jogar reiteradas vezes, o problema é o que cerca o futevôlei. Que outras ofertas há ao redor deste futevôlei que era praticado, que invadia eventualmente madrugadas? Eu me permito desconfiar nisso. Eu não vou achar que os jogadores do Grêmio, esses que faziam o futevôlei, como foi denunciado e revelado pelo Thiago Nunes, iam lá jogar o futevôlei 20 minutinhos e ir embora para casa. E o que tem mais? No entorno do futevôlei, até que horas ia este futevôlei? César. Primeiro, é uma entrevista que explica muito o que a gente fala nos corredores, nos bastidores. A gente ouve as histórias, agora ele disse as histórias. Ele contou as histórias. E o que o Grêmio precisa fazer? Primeiro, o Grêmio precisa fazer uma sindicância para pegar as pessoas que foram responsáveis pelo amadorismo que o Grêmio se transformou e nunca mais deixar passar perto de onde se trabalha no Grêmio. Renato, ele citou também. Não volta mais pro Grêmio. Ele citou amadorismo, ele citou falta de trabalho e ele citou incapacidade física. Não tinha trabalho físico. Quando a gente questiona aqui o departamento médico, quando a gente questiona o departamento físico, o que a gente está dizendo? Os caras não estão trabalhando. Eles não estão trabalhando. Por que o Grêmio não tem jogadores... O Grêmio tem até hoje jogador gordo. Ou não tem? Eu tô gordo e os jogadores estão lá, não estão. Mas o Renato já saiu há 2 anos, né? Pois é. O que está acontecendo lá que ainda tem jogador que está gordo? Não faz 2 anos, né? 1 ano. É. 1 ano e alguns meses. 1 ano e 4 meses. Ele saiu em maio, eu acho, né? 1 ano e 4 meses. 2 anos. Não, tudo bem, 1 ano e meio. Tá, mas já também, desculpa, não é... Tá bom, Ribeiro, pode falar, então nós estamos num debate agora. Eu tô te respeitando. Tá, mas pode contrapor, até porque eu tô louco pra brigar com alguém. Então vou dizer o seguinte pra ti, isso que nós estamos falando aqui é uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Não é. Nós só estamos sublinhando, tudo bem, eu acho que é notícia. Desculpa quem botou a notícia aí. Porque tu só melhora quando tu entende onde tu errou, cara. Olha só, não, isso aí todo mundo sabe. Vale pra vida. O que ele fala, é só que só sublinha porque veio do ex-técnico do Grêmio. E isso é relevante, não há dúvida nenhuma. Claro, mas é por isso que eu vou te dizer, enquanto tu disse aqui que o Grêmio não trabalhava, ninguém deu moral. A partir do momento que o cara que tava... O cara chegou lá e não trabalhava. Aconteceu a mesma coisa. O Grêmio não trabalhava. Gente, assim, ó. Tá, se tu não acha importante, tu acha que nós temos que mudar de assunto? Não é. Vou falar do Edilson. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, se tu não quer falar. Não é isso, então eu não fiz entender. Olha só. Tu me interrompeu para não te fazer entender. Todo mundo sabe o que acontecia na rotina do Grêmio. E que só não mudou porque os resultados eram bons. E depois que os resultados acabaram não acontecendo, adeus tia Chica, a chave do vestiário era de uma pessoa só. Tu pergunta, onde é que está? O Romildo estava lá, o Paulo Luz estava lá, só que eles não tinham acesso a qualquer coisa do vestiário do Grêmio, que a pessoa que mandava era uma só. Eu quero saber se esse que mandava estava no futevôlei ou não, porque ele gosta de futevôlei. Eu quero saber se o Renato participava do futevôlei, do churrasquinho e do que mais cercava do futevôlei ou não. Não é só isso, não é o futevôlei. Churrasco é tudo com água mineral sem gás, né? Não há dúvida. Olha aqui, ó, não é só o futevôlei, é a falta de método. Viu o que aconteceu no Flamengo? Depois saiu tudo pra fora. O Renato não é um cara de método. O Renato não treina, entendeu? Só que ele deu liga, conquistou resultados e o resto do trabalho dele foi respaldado pelo histórico. Vamos lá, vocês que estão assistindo, quantas vezes vocês já viram aqueles documentários de queda de avião? Voo 757. Aquele documentário de 40 minutos, né? Que quando cai o avião, o que fala? Estourou a turbina, caiu o avião. Né? Aí tu vai ver o documentário, tu vê que o mecânico lá na saída errou uma coisinha, o outro errou outra coisa ali, o piloto não apertou o botão aqui, a aeromoça não fez aquilo lá, e tu vai entendendo o conjunto de processos que fez o avião cair. Aconteceu com o Inter em 2016. O Inter caiu porque o time era ruim. Tá, era ruim, mas não foi só isso.
Aí veio, inclusive... Ou era ruim por quê, né? Aí até o Ministério Público foi descobrindo coisa pra gente em 2016. Um descobre aqui, o outro lá, o D'Alessandro dá uma manifestação aqui, tu vai descobrindo. A mesma coisa o Grêmio agora. O Grêmio caiu porque era ruim, o time era ruim. Só que, cara, não, um clube do tamanho do Grêmio não cai só por ser ruim. Existem muitas coisas envolvidas e nós estamos vivendo um documentário em que as coisas vão aparecendo do porquê que o Grêmio caiu. Só o meu abraço no JB, o meu abraço a todos os comissários de bordo que estão nos assistindo agora. Vocês não derrubam um avião. Foi uma analogia, uma brincadeira. Foi uma figura. Todos os aeromoços, comissários de bordo, vocês são maravilhosos, eu adoro vocês, O tá? presidente Romildo Bolsonaro foi omisso. Ele foi omisso. Ele entregou a chave. Bom, o próprio presidente no conselho disse sobre as contratações, ele disse, não, eu atendi a demanda do treinador. E isso. Tá errado. Isso é passividade excessiva. Fala, JB. Bom, antes de tudo, parabenizar o Duda Garbi, que é mais um conteúdo dele que viraliza, que é muito relevante. Parece que o próximo é contigo, né, Ribeiro? Tá, essa semana sai com Francisco Ribeiro Neto, assado para Francisco Ribeiro Neto. Tu acha que o pessoal da Band não trabalha? Como assim, não entendi? Não, porque tu vai fazer alguma frase forte nesse sentido para expor nossos bastidores. Tu vai falar mal da Cara, gente. eu vou dizer então pra te dar. Se é uma coisa que eu tô pagando hoje, é pra não me incomodar. Agora vamos combinar, tu tá trabalhando um pouco, né, Ribeiro? Se tu tá com tempo pra ir lá comer churrasco do Duda Garbi, tu tá trabalhando um pouco, né, cara? Tua vida tá tranquila, né? Tu tá sentado no carvão, né, cara? Tá trabalhando um pouco, né? Não é porque tu alcançou o que tu alcançou na tua carreira, na tua vida financeira, que tu tem que trabalhar tão pouco que nem tu tá trabalhando. Vai lá comer churrasquinho com o Duda, aquela coisa toda. Tava boa a carne? Cara, surpreendentemente estava. Tu sabe que o Duda é o cara que faz o churrasco mais econômico do planeta, né? Por quê? Porque ele não usa carvão, né? Ele pega a carne da geladeira, bota na mesa, não gasta no carvão, né? Abraço, Duda! Grande abraço, tô de brincadeira com ele. Ontem eu fui numa churrascaria famosa em Porto Alegre, gastei uns bons pila e a do Duda tá melhor, tá? Só pra informar. Dia 5 de setembro entra o assado do Duda Garbi com o Ribeiro Neto. Então, primeiro, parabéns. Segundo, tá? O Thiago Nunes está no modus Homer Simpson, CCD. Sim, claro, modelo. A culpa é minha e eu passo para quem eu quiser. Eu boto ela que eu quiser. Ele tá jogando a culpa, ele foi no Flow, ele jogou a culpa. Se ele vier aqui, ele vai jogar a culpa. Todo mundo é a culpa menos dele. Então acho que também a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Ele também tem que ter alguma culpa, porque ele fez 2 pontos em 8 jogos. Mas vai na informação. Que é assim, a maioria é assim. Não, mas é que eu concordo com o que tu tá dizendo. É que só pra gente ir pontuando algumas coisas. Não, eu concordo, mas informação. A informação. Não, é que aí não é opinião, isso é informação. Eu sei, eu não tô tirando o fato. Mas aí tem algumas questões que pra mim são tanto quanto contraditórias. Lá no Flow o problema, eu sei, Baldas, pode ser queda de avião que tem vários elos da corrente que se juntam, mas lá no Flow o problema era que ele tinha pedido jogadores, goleiro, aí disse que inclusive o Groi queria voltar, depois a gente foi ver, não, olha só, eu tenho fontes do próprio Groi, dizendo, não era assim, não. O Marcelo Oliveira ligou pro Groi e o Groi disse, não, eu volto. Aí for ver o salário do Groi era $300 mil, não tem como pagar. Então assim, não era tão simples assim, nem tinha como legalmente fazer a coisa tão fácil. Então, eu tô só com calma. Outra, os jogadores jogavam futebol e todo mundo sabia, só que, peraí, era para complementar trabalho, então eles estão complementando até agora, porque eles continuam jogando futebol e continuaram com ele. E aí tem uma outra coisa. Eles continuam jogando futebol? Sim, sempre se jogou futebol. De atletas de Grêmio e de Inter, vôlei e pádel. Eu quero dizer até que tem alguns do Grêmio que estão precisando jogar mais futebol. Não, mas é que tem alguns que estão precisando jogar mais. Eu sei que é só meio aleatório, tá? E eu não acho errado. Os caras, eles praticar esportes. O Cuesta é apaixonado, aficionado por pádel. Joga pádel... Tá, mas... É pádel, Mas eu também... Desculpa pra tirar por cima. Pádel não tem contato físico, né? Não. Ele deve ser bom no pádel, cara. Tá, mas daí ele deve ser bom no pádel. Minha última pra fechar. Tem uma incoerência aqui do senhor Thiago Nunes. Porque ele fala que os jogadores, por eles, estavam indo jogar futebol, o que até não é verdade na minha visão, tá? Eles jogavam futebol porque eles gostavam, mas para complementar trabalho, né? E aí ele diz que ele chega e dá mais trabalho e causou problema no grupo porque os caras não queriam trabalhar. Pô, mas se os caras estavam tão dispostos a trabalhar aqui, fazer trabalho por fora, não somos ingênuos, a gente sabe o que cerca o futebol, gente. É que assim, a gente conhece o dono de quadra, ele que nos fala as coisas, a gente sabe. Só quero assim, futebol não é só o futebol. Não é só o futebol, né, JB? Que nem quando sai com teus amigos de Osório lá pra ir ao churrasco, não sei o que tu diz em casa, mas não é só o churrasco. Tu sabe? Peraí, deixa eu... Essa é maravilhosa. Tu sabe da história. Salsichão no air fryer, tu fala daquela coisa. Salsichão no air fryer. Picado! É um negócio, pelo amor de Deus. Tu sabe essa história, eu sei se é maravilhoso. Tu sabe da história do Luiz Mário com o parceiro dele, que eu não posso falar o nome, em 2001. É boa. É rapidinho. É boa essa. 2001,
Tite era o técnico do Grêmio, os reservas foram jogar o Gauchão, os titulares estavam jogando a Libertadores, eles foram todos liberados para passar carnaval e tal, foram pra praia. Aí o Luiz Mário pegou uma casa em Xangri-Lá, o parceiro dele pegou uma casa em Capão da Canoa. E eles iam fazer um futebol de praia, tal, e o cara... Só que o cara era casado, o Luiz era solteiro, tudo beleza. O Luiz passou lá, pegou o cara com roupinha de futebol, ele disse, depois do futebol nós vamos passear aqui e tal. Bah, Luiz, vou ter que ir contigo. Não, pô, cara, tua mulher, tal. Não, até uma meia-noite é tranquilo, ela vai achar que a gente tá no futebol, beleza, tá. Só que o cara tava com roupa de bola, ele saiu pra jogar futebol. E, bah, Luiz, não tenho roupa pra ir, tu precisa me ajudar. Não, tranquilo, pega uma roupa minha. Pá, foram. 11 da noite, o Luiz Mário chegou pro cara e disse assim, que era casado, meia-noite tem que voltar, tua mulher vai desconfiar. Não, tranquilo, tal. Passou meia-noite, passou uma, passou duas, passou 3, 4 da noite, saíram do lugar que eles estavam lá. Enfim, só recreação. Claro. E aí foram voltar para casa. Quando eles estavam saindo... entre baldes. Exatamente. Entre Quando baldes. eles estavam chegando, os caras disseram assim, não, mas tu tá com roupa de festa, pega, bota a tua roupa do futebol. Aí, bota a roupa do futebol, tá saindo. O Luiz Mário viu e disse pro cara, tu tá branquinho, a tua roupa tá limpa, tua mulher não vai acreditar que tu tava jogando bola até as 4 da manhã e nem se sujou. O que eu faço? Rola na grama aí. Rolou na grama e tal, tá bom, tá... Não, mais pra trás, limpou. Se machucou quando rolou na grama? Se machucou, tá sempre machucado, né? Um detalhe, ele fez isso, essa rodada... Calma, na frente da casa. Ele fez isso na frente da casa dele. Aí ele entrou pra dentro de casa, foi lá e pá. O cidadão voltou, tá indo com o carrinho de volta pra casa dele. Disse, ô Luiz, volta pra me buscar. Minha mulher tava na sacada e viu tudo, eu rolando na grama. Que rachada, né? É a legítima rachada, né? Era pouco inteligente pra jogar e pra fazer esse tipo de coisa aí. Mas o que é preciso falar com relação à questão do Thiago Nunes, voltando ao assunto, JB, Quando tu tem informação de bastidor e ela repercute dentro do campo de jogo, tu precisa ligar o alerta. O que se falou neste programa aqui durante longos meses? O preparador físico tailandês do Grêmio não pode trabalhar no Grêmio. Ficaram a dupla Grenal fez coisas. O Inter teve um do Tenerife. Isso se diz. E quem é que trouxe o tailandês? Isso, foi o assistente técnico do Renato. Não, foi o Renato que trouxe. Isso. Então, o que se dizia? O tailandês não tem. E aí depois começou a se dizer, o Grêmio está trabalhando pouco. Não se disse isso? Tudo isso se disse. Só que eu disse, tu disse, todo mundo aqui falou, então as pessoas, o César tá, como é que é? Os influencers estão fazendo crise. Recalcados da bola. Os recalcados da bola estão fazendo crise. Começou. E aí o campo começou a mostrar. Até que tem o famoso episódio, que pra mim é uma marca no Grêmio, a final da Copa do Brasil. Que todo mundo diz, o Grêmio é finalista da Copa do Brasil. Sim. Naquela Copa do Brasil, o Grêmio jogou 8 partidas. O Grêmio ganhou do Cuiabá, que estava na Série B. O Grêmio ganhou do Juventude, que estava na Série B. Chegado brasileiro. E o Grêmio... Não. Primeiro o Grêmio jogou do Cuiabá e do... Foram 8 jogos. Juventude, Cuiabá e depois pegou o São Paulo. Vence 1-0 aqui, um gol no segundo tempo e empata no dia 30 de dezembro. Jogando bem, O Grêmio empata jogando uma bela partida em São Paulo. em campo. Empata. O GPR faz talvez uma das melhores partidas desde a volta dele. E o Grêmio vai para uma final contra o Palmeiras. Naquele jogo contra o Palmeiras era um time profissional contra um time amador. O Palmeiras passou por cima em Porto Alegre e passou por cima em São Paulo, não tinha torcida, foi constrangedor. Era um time amador, Sim. que era o Grêmio, que tinha, rápida a escalação do Grêmio, Paulo Vitor, tinha Paulo Miranda, tinha Kahneman, tinha Diogo Barbosa, tinha Michael caminhando, tinha Matheus Henrique, tinha Tassiano, depois Jean-Pierre, tinha Alisson, tinha Diego Souza e tinha PP ainda. Foi o último jogo do PP. E o Grêmio toma 2 vareios caminhando. Mas tudo estava bem porque estava na final da Copa do Brasil. Estava na final da Copa do Brasil. Ali, Meneghetti, ali se disse, cara, alguma coisa está errada aqui. Essa frase dele, do treinador, que chega um mês e meio depois desse episódio, porque ele chega, o Renato perde aí, depois classifica, depois perde na pré-Libertadores, lá para o Del Valle, que é um mês e meio depois. Quando acontece isso, entra o Thiago Nunes. E aí essa história que ele contou.
que venha a ser nada mais do que a prova de tudo que a gente viu. Só um contraponto rápido aqui, tá? Por favor. O que se fala dos bastidores do Thiago Nunes é horrível, tá? Que ele foi arrogante, que ele foi prepotente, que ele foi um cara difícil de lidar, que ele não conseguiu treinar o time. Então, assim, não, não é só... Não, mas eu só... Não, mas é importante porque é sublinhar importante colocar, porque a gente botou a porque senão o Thiago Nunes vira um mártir que descobriu tudo que tá errado no Grêmio. Ele foi incompetente no Grêmio. Incompetente. E participou do rebaixamento. Pior é saber que o time de futebol do Grêmio era bom, viu? Cara, aquele time de futebol não seria rebaixado. Faz qualquer campeonato brasileiro de futebol, aquele time ia pras cabeças. Ô, Tiger, tem uma informação importante ali, que interessa a todo mundo, em especial a um jogador do Inter, Pedro Henrique. Fala, Tiger. O que é, cara? O que tá rindo, cara? Pô, essa aí me pegou, Meneghete. Me pegou essa aí, tá? Vamos falar é sobre o Tite que tu quer falar, é isso? Tá aqui, eu tenho que falar sobre o Tite, ó. Tite sobre lista aberta. Pedro Henrique, senta na cadeira e presta atenção. Boa, Meneghete. O Tite ontem deu uma série de entrevistas para diversas emissoras, inclusive para o Fabiano Baldasso também, para o conglomerado de comunicação do Fabiano Baldasso, e deu uma entrevista aqui para a Bandeirantes para o Diogo Rossi, que conversou com o Tite e com o Kleber Xavier. E a gente vai rodar aqui o Tite falando sobre a lista para a Copa do Mundo, uma lista que ainda está aberta. Ouve aí, Pedro Henrique, se quiser, vamos ouvir o Tite. Pode aparecer um jogador faltando 30 dias para a Copa do Mundo, um fenômeno daqui a pouco. São coisas que são imponderáveis. O imponderável, como é que se trabalha? O imponderável deixa para o imponderável, deixa para o excepcional. O excepcional é excepcional porque ele surge de uma forma aleatória. O que nós não temos é fechar uma situação, dizer, já está definido, a coisa vai ser assim. Não. E eu não estou falando isso para ser simpático com ninguém, eu estou falando aquilo que eu acredito. Então, ter possibilidade de grandes profissionais surgirem e nós estarmos acompanhando é a nossa função. O título da Copa do Mundo é o ápice, é a consagração do trabalho que foi feito durante todo o ciclo. Mas o Tite, se tivesse a oportunidade de fazer uma avaliação agora do seu trabalho, faria qual avaliação? Não tenho condição de fazer agora, mas com o término da minha carreira ou do ciclo dentro da seleção, sim. E as pessoas às vezes falam assim que tem cereja no bolo, né? É isso que fala, né? Eu digo que um título mundial não é uma cereja, é um montão, assim, tanto assim de cereja em cima do bolo, assim, para jogar, tamanha a magnitude do feito. É isso aí, Tite. Não é a cereja do bolo. A Copa do Mundo é o bolo. Então o título não é a cereja do bolo. Tiger, tu também. Vamos falar de Arangues, que fica na Alemanha, e Edenilson, que pode estar de saída. Primeiro sobre Arangues, Meneghete. Ontem à noite eu conversei com o André Cury, empresário do Charles Arangues, que me garantiu que não houve um acerto entre Inter e Arangues e não houve também a rescisão contratual do chileno no prazo que deveria acontecer para que ele pudesse ser negociado com o mercado brasileiro. O Arangues fica, pelo menos até o fim deste ano, no Bayer Leverkusen. Obviamente que o contrato dele se encerra a partir da metade da próxima temporada. E a argumentação do staff do Arangues é que ele só rescindiria em caso de ter uma proposta concreta. E o Inter não se mexeu. É essa a visão do Arangues e do seu empresário. Não descartaram um futuro acerto para o ano de 2023. Como disse, a partir da virada do ano, o Arangues pode assinar um pré-contrato. Ficaria livre na metade do ano que vem para assinar com qualquer outro time. E existe já uma conversa longa, um namoro antigo, sempre se observam Arangues e Internacional. Sobre Edenilson, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro ontem em entrevista ao jornalista André Hernan que o fim de ciclo é uma possibilidade. Ele não descartou que Edenilson esteja em um fim de ciclo, mas garantiu, não houve proposta. Sentimento, feeling de bastidores, Meneghete, do que a gente conversa com os dirigentes. Chegando uma proposta pelo Edenilson, sim, o Inter libera com facilidade o jogador em função do ambiente. Eu não sei se o Edenilson ficou de fora realmente pelo edema no joelho, estava desconfortável, o Mano disse, foi no sacrifício para jogar contra o Melgar. Tá bem, tudo faz parte também de um contexto, né, para dizer que o jogador jogou no sacrifício. A gente tem que entender que o futebol é assim há 100 anos. Não sei se ele foi preservado, né, a questão da vaia, da pressão que há. O fato é que no primeiro jogo que ele atuar, pode ser na ressacada, contra o Avaí na próxima segunda, ou na outra segunda-feira no Beira-Rio contra o Juventude, ele, não de forma literal, entre aspas, estará com uma placa atrás, vence. Não vai estar escrito Edenilson, porque o Inter Baldassi está colocando o jogador livre no mercado. Tá colocando. Eu tenho certeza que essa conversa não aconteceu entre o Edenilson e o presidente do Inter sobre possibilidade de saída. Mas o presidente quer que ele saia
Ele quer sair, o empresário dele quer que ele saia, a Arábia sabe que se chegar aqui com uma propostinha desse tamanho leva ele, então isso deve acabar acontecendo, por um motivo muito simples. O que até então eram carimbos que o Edenilson tinha na sua pele, agora são tatuagens. Não se tira mais. Existem coisas que tu não desmancha mais. O Edenilson teve uma grande oportunidade de provar para todo mundo que essa história de que ele desaparece em momentos decisivos era balela e que tudo era diferente. E ele justamente comprovou que ele realmente desaparece em momento decisivo. Então deu. Porém, eu não estou entre aqueles que não me interessa, manda embora, usa o que tem aqui. Não. Primeiro que não tem aqui substituto do Edenilson. Os guris que estão falando em colocar não são camisa 8. Então, para sair o Edenilson, que é titular, eu reclamava que não tinha reserva para o Edenilson. E agora sai o Edenilson também, tem que repor. Senão o prejuízo é imenso. Fala, JB. Ontem, na entrevista para o André Hernan, no canal do YouTube, o presidente Alessandro Barcelos, ele escancarou as portas para a saída do Edenilson. Ele falou pela primeira vez e citou Edenilson e fim de ciclo na mesma frase, dizendo que o Inter já trabalhou finais de ciclos e que trabalha isso com os jogadores, que é preciso vender porque o orçamento pede e que muitas vezes tu precisa vender para repor um valor que foi investido nele. Eu sou ruim de memória, vocês sabem disso, mas eu acho que foi 2 milhões de euros que o Inter pagou para contratar o Edenilson do Udinese. Foi mais ou menos e tal, há algum tempo atrás, com Roberto Melo, Rodrigo Caetano e Marcelo Medeiros na oportunidade. Então, assim, é um indicativo de que a saída vai ser feita. Só que aí, vem um detalhe, Baldacinho, a janela está fechada, não entra mais ninguém. A não ser uma vírgula muito bem colocada aqui, é o seguinte, algum jogador que esteja sem contrato quando tenha a janela esteja aberta. Se o cara rescinde hoje, não dá mais. Tinha que ter rescindido ontem, que seria o caso do Arangues. O Arangues não pode mais. Então, existe uma chance, eu não sei se ela é boa ou ruim, mas que eu já estou trabalhando com ela. A janela, por exemplo, até do mundo árabe até metade de setembro, 17 de setembro, tá? Vende o Edenilson. 1 milhão, 1,5 milhão de dólares, vende, libera 800 mil da folha, baixa essa folha aqui, ontem saiu o Caio Vidal, para 7 basicamente, que está em 8 aproximadamente hoje, baixa para 7, vamos arredondar ela aqui, entre aspas, se ganha um fôlego financeiro até o final do ano, o Mano tem que garantir que ele vai para a Libertadores, eu sei que é um jogo de peças, e aí o ano que vem tu diz assim, economizei para meter bala no jogador. Eu tenho certeza que tu vai dizer, eu acho que tu tá certo, estou dizendo que é uma possibilidade. Nós estamos tratando o restante da temporada como, vamos terminar com dignidade, vamos completar o ano já preparando para o ano que vem. Vem cá, cara, o Internacional tem que conquistar uma vaga Libertadores da América, que está disputando com o São Paulo, com o Fluminense, com o Atlético Paranaense. O Inter precisa ganhar muitos jogos a partir de agora com um time mais competente do que teve até agora. Não tratem o restante da temporada como um cumprimento de tabela. O Inter é obrigado a estar na Libertadores da América do ano que vem, gente. Qual é a tua solução se tu acha que o Edenilson tem que sair? A solução era ter contratado alguém para o lugar do Edenilson ou não tira o Edenilson. Mas não tem o que fazer. Tá, mas esse sentimento... Tu diz que tem que sair o Edenilson. Eu também acho que ele tem que sair. Só que vou dar uma situação muito parecida que aconteceu. O Inter sabia que teria assédio no Yuri Alberto. O Inter não conseguiu contratar um centroavante, efetivou a venda do Yuri Alberto, tentou na janela agora, contratou lá Mikael, Brian Romero, tá bem, acho que tem as suas qualidades, mas o Inter não contratou alguém nem perto do Yuri Alberto. Vai acontecer a mesma história. Outra coisa. É o segundo titular. Só pra dizer, eu não tô dizendo que é o certo ou tá errado. Eu tô dizendo que é muito provável que isso aconteça. Outra coisa, o Edenilson estava na lista das cabeças a serem cortadas do Inter desde o começo. Né? Quando o Internacional libera o Lomba, quando o Inter vende o Lomba, o Cuesta, o Patrick por 500 mil euros, o Dourado por 2 pastéis e um quisuco. Então o Edenilson estava nessa lista há bastante tempo. Eu acho que não o presidente quer que o Edenilson saia há muito tempo. Um pastel é de vento, tá? Um pastel de vento. Mas eu quero colocar, o Baldassi toca num ponto que foi o que aconteceu ano passado com o Inter, tá? O Internacional ano passado, quando vence o Grenal, o Inter largou o ano. Sim. O Inter vai. Só que foi em novembro ali, né? Hã? Ali foi em novembro, né? Mas faltavam 10 rodadas, né? Faltavam 10, agora faltam 15. 14 agora. Né? Faltavam 10, não é muita diferença, não. É verdade. Tá? Do ponto de vista prático. E aí o Baldassi faz uma avaliação interessante. O Inter termina a temporada, entre aspas, e isso a gente está começando a ler nas atitudes, muito mais do que leitura. A gente tá, quando tu libera um jogador, começa a tentar usar a base, tu tá tentando dar minutagem, me parece lógico isso. 16 rodadas, né? 16? São 16. 14 é na B. 14 é na B. São 16. Isso. Então não é tão é quase um turno. Não, é que agora... quase um turno. Antes eram 10. E o Inter agora tá melhor do que estava no ano passado, né?
Do ponto de Tá, mas vista de CCD, colocação. posso fazer uma pergunta? Não, só para raciocínio aqui. Fica tão pior assim o time se tu tentar Gabriel e Depena, Pedro Henrique, Alan Patrick ou Maurício, Wanderson... Ele não vai jogar assim, Brian já Varela. disse que não é. tão pior assim o Pedro o time. Henrique é outra característica. Não é pior ou melhor. Não é pior ou melhor. Mas fica tão pior. Hoje na Bandeirantes, o Diogo Rossi montou a seleção brasileira. Então ele botou lá os goleiros que vão ser convocados e tal, e uma série de jogadores que estão à espera de uma vaga. Só tem um jogador na região sul do Brasil que está nessa possibilidade de vaga. Só um. Que ele colocou, Diogo Rossi. Eu não tô... O Edenilson. Tá, mas o Lucas Leiva não foi citado na lista do Edenilson. Eu só quero dizer o seguinte, esse jogador, a gente está colocando ele como uma possibilidade de o Inter liberar e que... O Tite ontem sobre o Edenilson. Ontem o Tite falou pra todo mundo. Eu achei que eu ia abrir minha geladeira e apareceu o Tite falando ali. Os caras da polícia ligaram o carro da polícia e foram ligar. Mas não foi exclusiva? Eu vi gente dizendo que foi exclusiva. Foram ligar o carro. Exclusiva pra todos. Os caras foi inclusiva. Os caras da Brigada. Um beijo pra todo mundo, um abraço pra todo mundo que trabalha na Brigada Militar. Meu tio foi brigadiano e tal. E um abraço, fazem um valoroso serviço. Tá cheio de fotos. Mas os caras chegaram, ligaram o rádio da polícia, tava o Tite falando, que ele falou em todas as rádios de Porto Alegre. Mas isso é bom, a gente tem que elogiar o Tite. Não, é bacana. E aí, o Tite, a palavra dele sobre o Edenilson ontem em uma das tantas entrevistas. O Edenilson é um grande caráter, uma grande pessoa e um grande profissional. Então vai ficar esperando. Só um pouquinho, vamos lá. A minha admissão, eu que talvez tenha sido o maior defensor do Edenilson, de que ele deva sair agora, não está ligada a uma análise técnica. Está ligada a uma análise anímica, de um jogador com uma personalidade que o faz desaparecer em momentos decisivos. O Edenilson continua sendo um grande jogador e, tecnicamente, não é desprezível de forma alguma. Nós vamos ao intervalo. O Taigor Jan que conversa com vocês na live do YouTube. Vamos nessa, Leonardo. É o Donos da Bola aqui na TV Bandeirantes. Manda tua mensagem aqui no chat do YouTube que eu vou ler se eu quiser. Se eu gostar da tua mensagem, eu vou ler. Se eu não gostar, eu só vou passar reto por ela e vou ignorar. Que é assim que a vida, já diria Ribeiro Neto, ela funciona. Temos 14 mil pessoas nos assistindo. Peraí. O pessoal só reparou na bunda do alemão, é verdade. É a bunda do alemão, não tem jeito. Edenilson, melhor do Inter. Nossa, Lucas Leiva na seleção, daí sim, né? Não, ele não falou que o Lucas Leiva tem que ir para a seleção, ele falou justamente o contrário. Que o Lucas Leiva não é cotado para a seleção como um exemplo. Nenhum jogador foi cotado para a seleção, com exceção do Edenilson, que foi recentemente convocado. CRB executou o Grêmio. Taigor, gostaríamos de te ignorar também, mas não é uma possibilidade. Porque tu abre a geladeira, tem Taigor Jank falando, tem Baldasso falando, tem CCD falando, tem JB falando. É isso aí, cara. Olá, manda abraço. Abraço, Mauro Domingues, tamo junto. Taigor, lê aí ou te pego na saída. É o Marcelo, não me pega então, que eu li. Acabou já, curtinho hoje. Pô, tem que vender mais, hein? Tchau. Ô, Taigor, nos fala do relatório que a atual direção vai deixar para o sucessor do presidente Bolzan. A atual direção, Meneghetti, está elaborando esse relatório que, obviamente, tem componentes técnicos do departamento financeiro, do departamento médico, do departamento jurídico e tudo mais. Mas tem também o relatório do departamento de futebol, onde nesse relatório existem algumas sugestões. O atual departamento de futebol gremista deixa e faz um planejamento que seriam necessárias 8 contratações para a próxima temporada, sendo que delas 4 em nível de titularidade. Esse relatório vai ser entregue para a direção que for eleita no pleito gremista que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Eu não vou achar que o Diego Serri, que é o executivo de futebol do Grêmio, que eu acho que quem vai compilar as informações, vai colocar a sua leitura aí, vai ter competência para fazer um relatório. Eu não vou achar. Por quê? Porque ele participou de todo o rebaixamento do Grêmio, toda a montagem junto com o Denis Abraão, com o Sérgio Vasquez, com o Conselho de Gestão de um Grêmio que fracassou. Muito mais do que fracassou, de um Grêmio que pagou vexame, fiasco, foi rebaixado, começou a temporada de forma completamente atabalhoada. Então, este relatório, tudo bem que o novo presidente, o novo vice-futebol vai passar os olhos lá e tal,
Mas tomara que não se guie por esse relatório, porque esse vai ser também um relatório, a exemplo do futebol do Grêmio atualmente, incompetente. Certo? Essa relação, eu acho interessante até a pauta. O que a gente pode esperar das pessoas que vão sair do Grêmio? Que nenhuma delas vai ficar. Não sugestão, mas o que aconteceu de errado para o Grêmio chegar onde chegou. Então, por exemplo... achando que o relatório do Thiago Nunes é melhor, viu? Talvez o relatório... Não, ou talvez o carimbo que o Thiago Nunes deu ao trabalho, todo o trabalho que estava sendo realizado no Grêmio, seja colocado no relatório. Ó, realmente nós tínhamos um déficit físico. É a opinião de quem esse relatório? Hã? É a opinião de quem esse relatório? Não, de quem está aqui, não necessariamente. Então não vai ficar, essa mas opinião é não que vai não nada. necessariamente. É que eu vou ficar, Ribeiro, mas é vou que... dizer o que vale. Vale é o bastidor. Ó, jogador Isso, X. Jogador X tem Não, mas aproveitamento o relatório tal, nos treinamentos É é isso. X, Mas é isso, o ele se relatório é machuca muito, não sei. Não, mas os caras estão dando que precisam 8 contratações. Não. Quem são eles Tá pra errado, dizer? né? E tá errado, Claro. né? 4 titulares só, tá errado, né? Não, Aí o Grêmio vai jogar com 12. 6, então, o é Grêmio isso. precisa, 11. o Grêmio precisa de 21. 21 é o número 21 é um cabalístico. número razoável. Isso. E mais uns da base que estão chegando. Do tipo, eu faria assim, ó, estaciona um caminhão na frente, aquelas caçamba na frente do, Tá louco. do CT, sobe todo Eu mundo, tô leva todo brincando. mundo embora. O Grêmio tem. Existe uma coisa o poder tem um. Como tu é lúcido Meneghetti, falando de tu Grêmio, que é- Baldasso. O Meneghetti que é, Como que é, tu é que é lúcido. gestor e participa de ambiente poder. Tu é gestor, Poder Meneghetti? tem Eu um. fui. Não, foi? não, mas tem. Mas eu não estou entrando no. Eu tô colocando Todos genericamente. nós somos Que é, gestores é da nossa importante, vida. é importante a gente Segue, colocar, segue, segue tá? com É ninguém importante a te gente fala. colocar aqui. A gestão, o poder, ele de alguma maneira cria vícios. Ó. E esses vícios, muitas vezes, fazem com que a gente não olhe as coisas. O Grêmio ficou 8 anos sendo gerido por um grupo de pessoas. Esse grupo foi muito bem sucedido por um tempo. Em determinado momento, esse grupo passou a não conseguir funcionar, exatamente por esses vícios. O que o Grêmio precisa fazer? Tirar todo mundo. Ô, Tiger, vamos fechar com a informação aí do atacante que o Inter está emprestando para o Bahia. 11 horas da noite ontem, o Bahia anunciou a contratação de Caio Vidal. Tem um detalhe interessante de bastidor, Meneghetti. O Caio Vidal ele já havia recebido diversas propostas para sair do Internacional. O Inter sempre contou com a ideia de liberar o jogador para ter um pouco mais de rodagem, mas o jogador quis sempre permanecer no Internacional. Agora houve o convencimento. O Bahia acertou um contrato de empréstimo até julho de 2023 com o Caio Vidal. Com ele, são 15 saídas no elenco colorado, só nessa última janela de transferências. Tu queria falar, JB? Queria falar? Levantou. Com essa, o Internacional então tem 31 jogadores e o Mano Menezes chega perto, tecnicamente empata. Eu tô tendo boa vontade aqui daquela situação que ele tinha dito pra gente ter 30. Ele começou a janela com 38, contratou 4, saiu 15, e aí tem mais o Roberto, que era um zagueiro que tinha sido emprestado, voltou, se recuperou e tudo mais. Tem 31, pode sair o Edenilson, e aí pode chegar um número cabalístico de 30 Lindo, jogadores. né? Maravilha. Manda embora, fica com 12. Eu acho melhor. Aí é mais fácil. Não, mas vem cá, tu tá com saudade? Não, não é saudade. É que isso era pra fazer, pra liberar a folha, pra trazer um grande centroavante e tal. Acabou. Filha do Cadorini. Enquete interativa no ar aí. Amanhã o César vai fazer pergunta pro Tiger. Vamos lá. Ou então faz na Rádio Bandeirantes, hoje às 19 horas, no Donos da Bola Radio. Edenilson, tem que sair de qualquer jeito. Metade, 50. Só sai se contratar reposição. 1/3, 32. Não deve sair 18. Hoje às 7, 19 horas, Donos da Bola Radio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9 e no canal do YouTube. A gente quer todo mundo inscrito lá. Esporte Band RS.